Nesse vídeo você vai descobrir quanto que você precisa ter investido para poder receber R$1.000 caindo na tua conta todos os meses. Eu já te adianto que aqui não existe nenhum tipo de promessa milagrosa, tá? Até porque isso não existe. Então pode tirar da cabeça aí aqueles ganhos de botar R$1.000 e você vai receber R$1.000 em tanto tempo. Isso aí não existe, a gente precisa construir o nosso patrimônio. E aqui a gente está falando de imóveis reais. Quanto que você precisa ter alocado em um imóvel real? Se você tiver uma casa, quanto é que você pagou nessa casa e quanto que você recebe de aluguel por essa casa? A comparação é um pouco similar, a gente vai ver que os fundos imobiliários têm algumas vantagens frente aos imóveis que você pode alugar recorrentemente para uma pessoa, mas aqui não existe nenhum tipo de promessa milagrosa. Então, sem enrolação nenhuma, a gente já vai para o primeiro fundo imobiliário aqui, que muitas pessoas me chamam lá no Instagram perguntando sobre esse fundo imobiliário, porque a cota dele é bastante baixa, né? A cota desse fundo é negociada por volta de R$10, então todo mundo acha que é um fundo barato, que é interessante investir nele, então vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, que é o MXRF11, que é um fundo muito interessante, ele é muito bem administrado e ele tem um foco em títulos lastreados no setor imobiliário, então é um fundo de papel, tá pessoal? Então a gente pode perceber aqui que ele foi fundado lá em 2011, então como eu sempre falo para vocês, ele tem um histórico bastante grande, ele tem 2,3 bilhões de valor de mercado, então é um fundo bastante grande, bastante seguro para a gente poder investir. E ele investe majoritariamente em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, né, conforme a gente falou anteriormente. Antes da gente investir em algum fundo, é sempre interessante a gente olhar para a taxa de administração para ver se essa taxa está de acordo com o mercado. Então, aqui no MXRF11 ele cobra por volta de 0,9% ao ano, então está alinhado, não é nada acima da média, também não tem uma taxa de performance, então é um fundo bacana para a gente investir. O PVP dele está em 1,01, então ele não está negociando muito acima do seu valor patrimonial, nem abaixo e nem acima, bacana. O dividend yield dele está na casa de 8,76%, é um dividend yield bastante interessante, só que a gente deve ter em mente sempre o seguinte, né? Esse dividendo é proveniente dos CRIs e os CRIs eles estão tendo uma performance acima da média. E a gente precisa se perguntar, será que essa performance vai permanecer durante um período prolongadíssimo de tempo? Talvez não, então a gente não vai encher nossa mão só desse fundo, a gente precisa ter outros tipos de fundo que vão ter renda vinda de outros tipos de negócio. Então, continuando aqui, ele pagou 0,08 centavos por cota na última distribuição e o próximo rendimento é de 0,08 também, né? Pode parecer bem pouco, mas como a cota dele é baixa, o dividend yield acaba sendo naquele patamar que a gente viu anteriormente, na casa de 8,7. E agora, o quanto que a gente precisa ter de MXRF para a gente poder receber R$1.000 todos os meses? Eu fiz as contas aqui para vocês, já está pronta, a gente precisa ter R$136.986 aplicados em cotas do MXRF11 para a gente poder receber mensalmente R$1.000, beleza? Agora, se você está aqui nesse vídeo aqui até o momento, está curtindo, deixa o dedo no like aí e também não se esquece de se inscrever no canal, apertar no botãozinho vermelho ali para não perder mais vídeos como esse daqui, tá? Vamos passar para o próximo fundo aqui, a gente vai falar do HGCR11, que é o fundo do Credit Suisse. Ele foi montado lá em 2009, então já é um fundo que tem 12 anos de mercado aí, a gente já tem um histórico para poder avaliar ele. Ele tem 1,7 bilhão de valor de mercado, um fundo bastante grande também. E o objetivo dele, assim como o MXRF11, é investir em CRIs majoritariamente, ou seja, se a gente está botando esses dois fundos na nossa carteira, a gente precisa ponderar o quanto que a gente quer ter de fundos imobiliários que investem em CRIs, né? Porque a gente pode estar olhando para os dois fundos e achar que a gente está fazendo uma diversificação, mas se eles alocam seus recursos em tipos de investimento muito similares, acaba que a nossa diversificação não está sendo interessante. A gente pode ter sim os dois na nossa carteira, só que a gente precisa pensar no seguinte: quanto da minha carteira de fundos imobiliários eu quero ter em fundos que investem em CRIs? Eu quero ter 10%. Então, tu pode ter 5% de MXRF11 e 5% desse fundo que a gente está falando agora. Então, a gente precisa ter isso bem claro para a gente não poder ficar botando muitos fundos que, na verdade, têm a mesma finalidade e aí tu vai estar achando que vai estar diversificando, mas não vai estar. Agora, quando a gente fala da taxa de administração, a taxa de administração dele é um pouco mais baixa, 0,8% ao ano, porém, ele tem taxa de performance, né? Ele cobra 20% sobre o QCD, 110% da taxa média de captação do CDI. Então, tu precisa botar isso na conta para ver se vai valer a pena ou não investir nesse fundo. O dividend yield dele também está na casa de 8,6% ao ano, é um dividend yield interessante.
O PVP dele está 1,02, também está num preço justo, tá? E quanto que a gente precisaria ter investido nesse fundo aqui? A gente precisaria ter 138 mil reais investido para a gente receber R$1.000 por mês. Se a gente for comparar com um imóvel real, muitas vezes um imóvel de 300, 400 mil reais, ele vai pagar, dependendo da região que a gente mora, é claro, vai pagar por volta de 1.500, R$2.000. Então a gente vê que a diferença, a discrepância entre o investimento em um fundo imobiliário e um imóvel físico, né, mesmo seu, que você pode entrar lá e morar também, se você quiser, acaba sendo vantajoso para os fundos imobiliários. Principalmente pelo fato de que você não vai pagar imposto de renda sobre esses rendimentos. Ele entra líquido na nossa conta para você poder utilizar. Enquanto que você tem um imóvel alugado, além do risco de você poder perder o inquilino, ele saiu, ou então ele reclamou porque está tendo uma goteira, alguma coisa assim, e aí ele vai descontar desse teu rendimento, você vai ter que pagar imposto sobre esse rendimento que você recebe. Tá, Felipe, mas só trouxe fundo de papel aqui, tem algum outro fundo interessante para a gente dar uma olhada? Eu trouxe outro fundo aqui para a gente dar uma olhada, que é o Vinci Logística. Ele é um fundo agora, ele não tem o foco em investir em CRIs, mas sim em galpões logísticos, imóveis reais que estão alugando para outras empresas reais. E algo interessante observar é que os fundos imobiliários, por exemplo, o fundo de logística que a gente está falando aqui, eles alugam esse galpão para uma empresa. E essa empresa, como a Netshoes, qual é a probabilidade dela quebrar nos próximos anos? Uma empresa muito bem estruturada, ela vem crescendo cada vez mais, então o risco dessa empresa sair desse fundo é muito menor do que a gente ter um imóvel, um único imóvel alugado para uma única pessoa que pode mudar de ideia e sair e morar em outro lugar e a gente ficar com uma vacância daquele imóvel. E principalmente pelo fato de que o fundo ele não tem apenas um imóvel, ele vai ter vários imóveis. Então, por mais que essa empresa saia, além dele ter que pagar a multa dessa saída, dessa quebra de contrato, ele vai ter outros fundos que ainda vão continuar recebendo aluguéis e esses aluguéis vão ser distribuídos para os cotistas, né? Então, é um risco muito menor do que um imóvel real. Então, continuando aqui, a gente olhando a alocação dos ativos, eles têm 5% do patrimônio deles em caixa, 92% estão alocados em imóveis físicos e 4% estão alocados em outros fundos imobiliários. Quando a gente fala da taxa de administração, a taxa está em 0,95% ao ano. Eles cobram uma taxa de performance. Eles cobram da seguinte forma: 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA/IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado da cota do fundo, beleza? Esse fundo aqui ele está com uma cota atual no preço de 105 e o dividend yield na casa de 6,48%, um pouco abaixo dos outros. Quando a gente olha para o PVP, ele está um pouco abaixo do seu valor patrimonial, sendo negociado 0,92 vezes. Então ele está com um desconto sobre o valor patrimonial dele de 8%, tá, pessoal? E quanto que a gente precisaria ter investido nesse fundo aqui para receber R$1.000 por mês? A gente precisaria ter 185 mil aproximadamente, tá, pessoal? Como que você chega nesses valores? Não é da noite para o dia, conforme eu falei no começo do vídeo. A gente precisa ir construindo o nosso patrimônio para que a gente consiga sim receber R$1.000 por mês com os aluguéis. É totalmente possível e viável. E é isso que eu queria até te convidar para participar da jornada rumo aos primeiros R$100.000 investidos. Vai ser um evento onde eu vou te mostrar tudo que eu faria se eu estivesse começando agora do zero a investir na Bolsa de Valores. Então, para se inscrever é bastante simples, precisa clicar no primeiro link da descrição e você não precisa botar e-mail, nada, é bem simples para se inscrever lá no evento e a gente vai bater um papo bem legal, beleza? Então, se você ficou nesse vídeo aqui até agora e não é inscrito, se inscreva, deixa o like e agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que você vai gostar.